Professor, boa noite, tudo bem? Isso aqui é o vídeo relatório do experimento 12, que a gente vai falar aqui de transistor de junção bipolares, NPN e PNP. Aqui a gente tem uma breve agenda do que a gente vai falar nesse vídeo relatório, né? Objetivo, materiais, experimentos e referências. Bom, o objetivo desse experimento foi a introdução ao comportamento dos transistores de junção bipolar, caracterização elétrica através de levantamento das curvas de tensão e corrente, e identificação dos terminais dos transistores NPN e PNP. Bom, os materiais utilizados para esse experimento foram protoboard, gerador de funções, transistores, obviamente, NPN, PNP, fonte de tensão, resistores e osciloscópio digital. Bom, falando aqui um pouco sobre os transistores de junção bipolares, aqui na nossa esquerda a gente tem o transistor PNP e à direita o transistor NPN, que a gente basicamente nessa figura a gente tem a construção dele. Basicamente ele consiste em o quê? Um emissor, uma base do tipo N e um coletor, a qual no transistor NPN a gente tem um emissor do tipo N, uma base tipo P e o coletor tipo N também. Aqui a gente tem uma analogia, né, com diodo, né, que seria basicamente dois diodos em antiparalelo, no caso os dois cátodos aqui de frente um para o outro e aqui os dois ânodos um de frente para o outro. Seria equivalente ao emissor, base, coletor. Emissor, base, coletor. E aqui nessa última figura que a gente tem o símbolo de circuito, né, para os dois transistores, a qual setinha entrando no símbolo, né, significa o transistor PNP e a setinha saindo é o transistor NPN. Eu costumo dar um mnemônico, né, para lembrar que o PNP penetra na perninha, como a gente pode ver que a setinha penetra, e o NPN é o não penetra não, tá? A setinha saindo. Vale para lembrar que quando a gente vai fazer a análise do circuito. Aqui a gente também tem a relação de correntes, né, entre o circuito, no caso a gente tem a corrente E, uma corrente que flui para dentro do transistor, a corrente coletor ela sai, a corrente base também seria uma corrente que sai do transistor. A gente tem as tensões VCE, que é a tensão entre coletor e emissor, VEB, que é a tensão emissor-base, e VCB, que é a tensão coletor-base. No NPN, a gente também tem a tensão VCE, a tensão VEB e a tensão VCB. A gente tem a tensão de coletor entrando no transistor, a corrente de B também entrando no coletor e a corrente de emissor, né, saindo. O funcionamento base, como a gente pode ver aqui, pegando aqui a análise por diodos, né, o funcionamento básico dele seria o que? A gente aplicar uma corrente aqui na base, né? Aplicando uma corrente aqui na base, tal que essa corrente aqui ela vai gerar uma tensão, né? E essa tensão aqui, assim que essa tensão aqui ultrapassar no caso, essa barreira de potencial, né, que é gerada aqui por esses dois diodos antiparalelos, a gente tem um fluxo de corrente. Só que o mais interessante é que a corrente de base ela vai se relacionar com a corrente de coletor, aqui no caso do transistor NPN. A corrente de base ela vai se relacionar aqui com essa corrente de coletor, ela vai ter uma relação de beta, né? A gente considera o beta do transistor como o ganho, né? O ganho CC dele. Então essa corrente de base aqui, a gente coloca uma corrente de base 1, supondo que o transistor tem um beta 2, então essa corrente de coletor aqui ela vai ser igual a 2, que vai ser IB vezes beta, tá? É óbvio que não vai ser tão direto assim, a gente ter outros fatores, mas o princípio básico é esse. A gente pode pensar aqui também, uma outra analogia muito interessante é o funcionamento como uma torneirinha. Então, quanto mais corrente a gente injeta aqui na base, mais corrente a gente tem fluindo aqui do emissor para o coletor ou do coletor para o emissor. Quanto menos corrente a gente injeta, a gente tem menos corrente fluindo. Então, esses são alguns comentários acerca dos dois transistores, né, que eu acho válido para a gente ser feito. Bom, procedimento experimental parte 1 foi o seguinte: identifique os transistores PNP e NP fornecidos e os terminais, né, base, coletor e emissor com multímetro no modo HFE. Faça as medidas dos ganhos de corrente beta dos transistores. Observe que o beta medida é muito menor se o emissor e o coletor forem trocados. Meça as tensões dos diodos EB e CB e explica a diferença de valores para cada transistor. Responda: o BJT é um dispositivo simétrico? Justifique e compare
os valores medidos dos ganhos de corrente com os fornecidos pelo fabricante. Opa. Bom, aqui a gente tem a identificação, né, dos transistores disponibilizados para a gente. O NPN a gente teve lá o BC547, o beta medido foi de 430, o beta trocado foi 6, o VD, né, o diodo aqui de coletor, que é o diodo entre a base e coletor, foi de 0,702, e o VD que é o VDE, no caso que é o diodo aqui de base emissor, né, foi 0,703. O transistor NPN, foi o BC558, ele tem um beta de 348. Esse valor aqui de beta ele é admissional, tá? O beta trocado foi de 5 e os valores aqui dos transistores ou dos diodos de base coletor e base emissor tá aqui, foi 0,678 e 0,680. Bom, o TBJ ele não é um dispositivo simétrico, tá? Ele não é um dispositivo simétrico por conta dessa analogia que eu estava explicando aqui no começo, de que a corrente aqui de coletor emissor ela é proporcional à corrente de base, porém com a aplicação de um beta. Com isso, a gente vai ver que, obviamente, a gente tem uma tensão VB aqui, uma tensão VBE, né? Uma tensão de VBE que a gente precisa estabelecer aqui para que ele comece a conduzir, né? Tem uma tensão mínima para ele conduzir a consumir, começar a conduzir, assim também como uma tensão mínima também para ele começar a conduzir, uma corrente mínima também para ele começar a conduzir. Com isso, a gente perde as características simétricas dele, e uma vez que ele funciona como um amplificador. Então, quando eu aplico uma corrente X aqui, essa corrente ela é amplificada aqui no coletor emissor. Então, ele não tem característica simétrica, tá? Como a gente pode comparar assim de um resistor, por exemplo, né? A qual a corrente do resistor ela aumenta conforme a tensão aumenta. No caso do transistor, não. Até na modelagem matemática dele mesmo, eu não trouxe aqui, mas a gente trazer na modelagem matemática a gente vai ver que as relações entre corrente de base e coletor ela não é linear. Ela, no caso, seria exponencial por conta da característica de amplificação. Tá? Bom, o experimento parte 2, né, foi a montagem desses circuitos que seguem aqui. No caso, para o transistor NPN e para o transistor PNP. Monte os circuitos, os dois circuitos abaixo e obtenha e plote as seguintes curvas: VCE por IB e CE por IB. Transistor NPN, para o transistor NPN, e VEC por IB e EC por IB do transistor PNP. Use uma tensão de fonte de VDC igual a 10 volts e varie VA, que é essa tensão aqui de entrada na base, de 0 a 9 volts e um passo de 1 volt. Obtenha e anote os valores dos resistores usados como multímetro no modo IMP. Então aqui estão os dois circuitos, tanto para o NPN quanto para o PNP. E aqui as tabelas, né? O resistor R1 ele é de 100 ohms, 101,2 ohms, e o resistor R2 foi de 9,99 kΩ. Tá? Aqui a gente tem algumas fórmulas para a gente calcular a corrente de base, né? Como eu já havia falado. Essa corrente de base aqui, ela foi VA menos VB sobre R2, né? E o ICE, essa corrente aqui de coletor e emissor, ela é relacionada pela seguinte forma: ela é VDC menos VC dividido por R1. E o beta, né? A gente pode calcular também o beta, determinar o beta pela relação da corrente de coletor emissor dividido pela corrente de base, corrente que entra aqui. Bom, e aqui a gente tem os valores que nossa tensão VA, né? Nossa tensão de entrada variando aqui de 0 a 10 volts com passo de 1 volt. A tensão VB foi a tensão medida, né? Tensão VC também a tensão medida. A corrente B calculada e a corrente IC também calculada. E o beta também calculado. Todos aqui tabelados. Isso aqui, esses dados aqui é para o transistor PNP. Os cálculos se seguem sendo o mesmo, né? O que difere é só a relação de EC, em vez de ser ICE e EC, porque muda o sentido da corrente, né? E aqui tá os dados que a gente obteve para esse circuito. E bom, aqui a gente tem um gráfico.
para não entrar não. Aqui a gente tem um gráfico que a gente obteve plotando esses dois dados, essas tabelas aqui, né? Então aqui no caso, para o transistor NPN a gente tem esse gráfico azul e para o transistor PNP esse gráficozinho vermelho. E como a gente pode ver aqui, conforme a gente aumenta essa corrente aqui de coletor emissor, né? Essa ICE, a gente tem uma diminuição no valor do beta, né? Então, nosso beta começa lá em cima, nosso beta está lá em cima, conforme a gente vai aumentando essa tensão aqui, a gente vai diminuindo, vai tendo uma diminuição do beta, tá? O mesmo vale para os dois transistores. Como a gente, isso revela, né, a característica não linear do nosso transistor, né, igual eu tinha falado para vocês. A corrente, a relação de corrente de base e a corrente lá de coletor, o ICE, elas são não tem uma relação linear, mas uma relação exponencial. No caso aqui, como a gente está representando aqui pelo beta, mas se a gente pegasse aqui a corrente de base, né, que também está relacionada com o beta, como a gente pode ver por meio dessa fórmula aqui, que o beta é determinado por IEC sobre IB. Então a gente podia muito bem também relacionar aqui a corrente de base para provar essa tese. Bom, experimento parte 3, no caso, ele consistiu na montagem do circuito, desse circuito aqui, transistor NPN ou transistor PNP. A gente pegou aqui o transistor NPN e a gente plotou aqui no transistor, né, no osciloscópio, aqui no módulo XY, as curvas de corrente e tensão entre o coletor e o emissor, para diferentes valores de corrente de base. Os resistores de 100 ohms, né, o resistor R1 de 100 ohms e o R2 de 10K. O gerador de sinais com onda senoidal de 30 Hz, está aqui. 10 volts pica-pico de amplitude e 5 volts de offset. Varia a corrente na base e registro com fotos as curvas com VDC de 0, 2, 4, 8 volts. Então aqui a gente tem a montagem do circuito, que a gente está aplicado no nosso gerador, o nosso VDC. Aqui o canal Y e o canal X do osciloscópio, né? O nosso terra flutuante foi aqui no coletor. Bom, aqui a gente tem o gráfico obtido no primeiro quadrante do osciloscópio. Se assemelha bastante àquela curva característica lá do diodo que a gente havia visto em relatórios anteriores, né? Se assemelha bastante. E foi isso. Essa aqui é a curva que a gente obteve, as referências que a gente utilizou aqui. Basicamente foi o BLS, o Malvino, o Ravazzo e os dados também disponibilizados no roteiro do experimento, tá? Obrigado. Esse foi o vídeo relatório do experimento 12.